Sabe, O Pequeno Príncipe é uma daquelas histórias que parecem coisa de criança, mas que na verdade, nossa, guarda uma filosofia que acompanha a gente pela vida inteira. Então, o que será que faz esse conto, que parece tão simples, carregar uma mensagem tão poderosa sobre o que é, afinal, essencial? É isso que a gente vai desvendar agora. E a primeira pergunta que sempre aparece é essa, né? É um livro para crianças, de verdade? Olha, a resposta não é tão simples. Porque, sim, ele tem aquelas aquarelas lindas, uma carinha de conto de fadas, mas as perguntas que ele levanta são tão universais que tocam os adultos de um jeito, nossa, talvez até mais fundo. E para a gente entender a fundo essa obra, a gente precisa olhar para quem a escreveu. Antoine de Saint-Exupéry não era só um escritor, sabe? Ele era um aviador. E o livro, que foi publicado em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial, nasceu justamente das experiências dele, da solidão que ele sentia e daquela visão quase poética que ele tinha do mundo, lá de cima das nuvens. Basicamente, a história toda é uma grande jornada. Mas não é só uma viagem pelo espaço, não. É muito mais uma busca por entendimento, uma verdadeira exploração da alma humana, só que vista pelos olhos de um menino que veio de outro planeta. E a história começa de um jeito bem inusitado. Imagina só, o nosso narrador é um piloto que sofreu um acidente de avião no meio do deserto do Saara. Ele está lá completamente sozinho. E é nesse cenário de solidão total que, de repente, aparece essa figura pequenina, o Pequeno Príncipe. O mais estranho é que ele não parece sentir sede, nem fome, nem medo. E o primeiro pedido que ele faz não é por água, não é por ajuda. É por algo que para ele era muito mais essencial, um desenho. Ele simplesmente pede, desenhe um carneiro para mim. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo de onde ele veio. De um asteroide minúsculo, o B612. E por que ele saiu de lá? Por causa de um relacionamento bem complicado com a sua Rosa, uma flor toda vaidosa e exigente que ele amava. Mas ele simplesmente não sabia como demonstrar esse amor. Então, a viagem do príncipe o leva para uma série de planetinhas, e cada um deles é habitado por um único adulto. É exatamente aqui que a crítica do Saint-Exupéry fica, sabe, super afiada. Ele mostra o quão absurdas as preocupações das pessoas grandes podem ser. O primeiro que ele encontra é um rei. Só que um rei sem ninguém para governar. Ele acredita que manda em tudo, mas a autoridade dele é pura ilusão, porque ele só dá ordens que, de qualquer jeito, já iam acontecer. É uma crítica genial, né? Sobre aquele poder vazio que existe só por existir. Logo depois, ele topa com o vaidoso. O único desejo desse cara é ser admirado. Ele não quer saber por quem ou por quê. Ele só quer aplausos. É um retrato perfeito daquela busca sem fim por validação dos outros que, vamos combinar, muitas vezes consome a gente. Mas talvez o mais simbólico de todos seja o homem de negócios. Ele passa a vida inteira fazendo uma única coisa, contando estrelas, porque ele acha que é o dono delas. Ele confunde ter com sentir, número com valor. E o Pequeno Príncipe fica sem entender nada, porque para ele, possuir a sua flor significa cuidar dela e não ficar contando suas pétalas. Então, a grande crítica que sai desses encontros é exatamente essa. Os adultos, na visão do livro, são obcecados por assuntos sérios. Eles se preocupam demais com números, com poder, com aparências, e nesse processo todo acabam esquecendo como é ver o mundo com imaginação e, principalmente, como dar valor àquilo que não dá para contar ou medir. Mas é quando ele finalmente chega ao planeta Terra que a revelação mais importante da história acontece. Depois de ficar super triste ao encontrar um jardim com milhares de rosas iguaizinhas à sua, o príncipe conhece uma raposa. E é ela que vai ensinar a ele o segredo mais profundo de todos. A raposa pede uma coisa ao príncipe, que ele a cative. E olha, cativar aqui é muito mais do que só amansar ou domar. Significa criar laços. Significa que no meio de milhares de raposas, aquela se torna única no mundo. E no meio de milhares de meninos, o príncipe se torna único para ela. É um processo que leva tempo, exige paciência e, o mais importante, cria responsabilidade. E é aí que a raposa entrega o seu grande segredo, aquela frase que é simplesmente o coração do livro inteiro. O essencial é invisível aos olhos. Ela explica que só se pode ver direito com o coração. Pensa bem, o amor, a amizade, a saudade, a gente não consegue ver nada disso, só sentir. Com essa nova sabedoria, o príncipe finalmente entende tudo. Ele percebe que a sua rosa, mesmo sendo igual a milhares de outras, é única no mundo para ele. E por quê?
Simples, porque foi ele quem cuidou dela, quem a protegeu. Todo aquele tempo que ele perdeu com a sua Rosa foi exatamente o que a tornou tão importante. E é aqui que a gente vê o grande conflito da história bem claro. De um lado, tem a visão do príncipe, que valoriza a imaginação, os laços, a essência das coisas. Do outro, a visão dos adultos, totalmente focada em números, em ter coisas, nas aparências. O livro é um convite para a gente tentar resgatar essa primeira visão. Então, resumindo, os temas principais são bem claros. Primeiro, a importância gigantesca dos nossos laços afetivos. Segundo, aquela ideia de que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E terceiro, que é um recado poderoso, um apelo para a gente nunca perder a capacidade de olhar o mundo com a imaginação e a inocência de uma criança. E não é nenhuma surpresa que essa mensagem toque tanta gente no mundo inteiro, né? O Pequeno Príncipe é simplesmente um dos livros mais traduzidos e vendidos de toda a história. Isso só prova que essas verdades sobre amor, perda, conexão, elas são universais, não importa a cultura ou a época. No final, a história se fecha com o príncipe voltando para o seu planeta. Ele deixa o piloto com um sentimento de perda, claro, mas também com um presente incrível, a habilidade de olhar para as estrelas e ouvir a risada delas. E o livro deixa para a gente uma última pergunta, uma pergunta que fica ecoando na nossa cabeça muito tempo depois que a gente termina de ler. Nesse nosso mundo, tão cheio de negócios, de números e de vaidade, o que é que para a gente é verdadeiramente essencial?